A sala de reuniões era um aquário de poder, onde o ar era denso com a tensão de milhões em jogo. No centro, um homem de terno impecável, seu Estevão Ramos, segurava uma folha de papel como um cetro, o rosto marcado por uma superioridade habitual. Ele era um empresário conhecido, tanto por sua fortuna quanto por sua arrogância, um homem que media o valor das pessoas por seus extratos bancários. Em pé diante dele, com a coluna reta e o olhar firme, estava Luísa, uma funcionária da equipe de serviços gerais que, por anos, transitou por aqueles corredores como uma sombra silenciosa. Para Estevão, ela era apenas parte da mobília, uma figura invisível que agora ele decidia usar como peça em seu teatro de poder. Com um sorriso de escárnio, ele ergueu o documento lançando seu desafio para que todos os executivos presentes pudessem ouvir. Traduza isto para o inglês. Agora mesmo. A proposta cruel veio em seguida, um veneno disfarçado de aposta. Se você acertar, eu lhe dou o meu salário de hoje, mas se errar, vai limpar os banheiros do andar inteiro, sozinha por uma semana. Risadas desconfortáveis e cúmplices ecoaram pela sala. A humilhação era um espetáculo e Estevão era o mestre de cerimônias. Luísa apertou os lábios, mas não se moveu. Seus olhos não vacilaram. Dentro dela, uma força que ninguém naquela sala conhecia começava a despertar, uma dignidade forjada em batalhas que aqueles homens de terno jamais poderiam imaginar. Estevão saboreava cada segundo daquela demonstração de poder. Ele sabia que o documento era um contrato complexo, redigido em inglês jurídico por seus advogados, um labirinto de cláusulas e termos técnicos. A armadilha era perfeita. Ele não esperava que Luísa, a mulher que limpava o pó de sua mesa, soubesse mais do que o nome dos produtos de limpeza. Vamos, qual o problema? Está muito difícil para uma faxineira? Ele insistiu, deliciando-se com o desconforto dos outros funcionários que trocavam olhares constrangidos no fundo da sala. Ele queria uma plateia para sua crueldade, para reafirmar a hierarquia que regia seu universo. Para ele, aquilo não era um teste. Era uma execução pública da autoestima de alguém que ele considerava inferior. A humilhação foi servida na frente de todos, mas a resposta dela pode mudar o jogo. Se você acredita que a verdadeira força se revela nos momentos de maior injustiça, inscreva-se no canal e curta este vídeo para testemunhar o que acontece quando o poder subestima a dignidade. Ninguém naquela sala de vidro e aço poderia imaginar era o universo que existia por trás do uniforme simples de Luísa. Anos antes, ela não era uma sombra nos corredores, mas uma jovem brilhante, apaixonada por palavras e mundos distantes. Com um sacrifício imenso, ela havia conquistado uma vaga no curso de tradução e interpretação, um sonho que construiu noite após noite entre livros e trabalhos de meio período. Seu futuro parecia traçado, uma ponte que ela mesma estava construindo para longe da vida de dificuldades que conhecia. As línguas eram sua paixão, a tradução sua arte, a promessa de uma vida onde sua mente, e não seus braços, seria sua principal ferramenta. Ela se lembrava da alegria em seu peito, uma sensação de que finalmente estava no caminho certo. Um caminho que a vida, cruelmente, se encarregaria de desviar. A reviravolta veio na forma de um diagnóstico, uma sentença que recaiu sobre a pessoa que ela mais amava no mundo, sua mãe. A doença degenerativa exigia cuidados, em tempo integral, e as contas médicas se acumulavam como uma avalanche. Sem hesitar, Luísa fez uma escolha que redefiniu sua existência. Ela trancou a faculdade, guardou os livros e trocou seu sonho pelo dever do amor. Cada centavo que ganhava no novo emprego, como auxiliar de serviços, era para o conforto de sua mãe. As noites que antes passava debruçada sobre textos complexos, agora eram dedicadas a velar o sono de quem lhe deu a vida. Não foi uma desistência, foi um ato de nobreza.
Silenciosa, uma troca consciente de seu futuro pelo presente de sua mãe. E assim, a tradutora promissora tornou-se a mulher invisível. Ao vestir o uniforme, ela vestiu também um manto de invisibilidade social. Para os executivos como seu Estevão, ela era apenas parte do cenário, uma função, não uma pessoa. Eles passavam por ela nos corredores, falando de contratos milionários, sem nunca registrar sua presença. Ela limpava a sujeira que eles deixavam para trás, ouvia seus risos arrogantes, testemunhava suas vidas de poder e excesso, tudo a partir das sombras. Mas essa invisibilidade lhe deu uma perspectiva única. Ela aprendeu a observar, a entender a fragilidade por trás da arrogância. Ela via o medo nos olhos dos assistentes, a solidão nos dos diretores. Ela conhecia a verdadeira natureza daquele ecossistema muito antes de ser arrastada para o centro da arena. A tensão na sala era tão densa que podia ser fatiada. O diretor financeiro, um homem que normalmente exalava confiança, tentou intervir, visivelmente constrangido com o espetáculo. "Estevão, já basta, isso não é profissional", disse ele em voz baixa. Mas seu Estevão o ignorou com um aceno desdenhoso, como se espantasse um inseto. Sua atenção estava totalmente voltada para sua presa. Ele se deliciava com o poder, com a humilhação pública que orquestrava. Elevando a voz para que todos pudessem ouvir, ele continuou sua tortura psicológica. "Se não consegue, admita logo. Ninguém aqui realmente espera que alguém como você entenda de contratos internacionais." A forma como ele cuspiu as palavras "alguém como você" foi um veneno, destilando todo o seu preconceito e classismo para uma plateia coagida. Aquela não era a primeira vez. Os funcionários mais antigos já conheciam o sadismo de seu Estevão. Ele se alimentava do medo e da submissão dos outros. Na memória de todos ainda estava a imagem do jardineiro, um senhor de idade, demitido sumariamente por não ter saudado o chefe com o entusiasmo que ele julgava merecer. E havia o episódio da cozinheira. Uma mulher talentosa que foi levada às lágrimas em frente a toda a equipe por ter pronunciado o nome de um prato francês de forma incorreta. Para Estevão Ramos, o respeito era uma mercadoria atrelada ao status financeiro. Quem não possuía dinheiro simplesmente não era digno de ser tratado como um ser humano. Ele era um tirano em seu pequeno reino corporativo, e todos haviam aprendido a andar na ponta dos pés. Por dentro, Luísa fervia. Não era o orgulho ferido que a consumia, mas uma raiva profunda e justa contra a arrogância daquele homem, contra a certeza com que ele se sentia no direito de rebaixá-la. Uma das secretárias mais jovens, penalizada, aproximou-se discretamente e sussurrou: "Não liga para ele, Luísa. Ele é sempre assim." Mas as palavras de consolo se perderam no ar. Luísa não as ouviu. Seu foco estava cravado em seu Estevão. Ela entendeu com uma clareza cortante que o documento em sua mão era irrelevante. Aquilo era um ritual de poder, um jogo sádico para reafirmar o domínio dele sobre os mais fracos. E naquele instante, olhando nos olhos de seu algoz, ela tomou uma decisão. Ela não seria mais a peça no jogo dele. Então, após um silêncio que pareceu durar uma eternidade, Luísa se moveu. Ela deu um único passo à frente, um movimento que emanava uma confiança que chocou a sala. Sem pedir permissão, estendeu a mão e pegou a folha de papel das mãos de seu Estevão. O ato de tomar o documento foi tão inesperado que ele recuou por um segundo, surpreso. Recuperando-se, ele abriu um sorriso de deboche pronto para a gargalhada final. "Ora, ora, surpreenda-nos então, prodígio do rodo e do pano de chão", ele zombou. Mas Luísa o ignorou completamente. Seus olhos já percorriam as linhas do texto com uma velocidade e uma segurança que fizeram os murmúrios na sala cessarem. Algo estava mudando. A plateia sentiu. O jogo havia de fato começado. O silêncio que se seguiu à ação de Luísa era diferente.
Não era mais o silêncio do constrangimento ou do medo, mas o da mais pura e intensa expectativa. Os executivos na sala, que momentos antes desviavam o olhar, agora estavam hipnotizados. Garfos e canetas pararam no ar. Conversas paralelas morreram. Todos os olhos estavam fixos na figura improvável no centro da sala. A mulher da limpeza, de uniforme simples, segurando um documento que valia milhões, lendo-o como se fosse a lista de compras do mercado. O diretor financeiro, que antes tentara intervir por pena, agora se inclinava para a frente, a expressão transformada pela intriga. A humilhação planejada por Estevão havia se transformado, inesperadamente, em um momento de suspense insuportável. Enquanto a sala prendia a respiração, seu Estevão permanecia cego pela própria arrogância. Ele era o único ali que não percebia a mudança na atmosfera, o único que ainda via a cena através das lentes do seu preconceito. Para ele, aquilo era apenas o prolongamento de sua piada cruel. Ele se recostou na cadeira, um sorriso de superioridade estampado no rosto, esperando o momento em que ela admitiria a derrota. Chegou a fazer um gesto de falsa preocupação, levantando as sobrancelhas e perguntando em tom de deboche: "Tudo bem por aí, querida? Precisa de ajuda com as palavras difíceis?" A ironia era palpável. O homem que se orgulhava de sua perspicácia para os negócios era incapaz de ler a situação mais óbvia à sua frente. Foi nesse momento que a plateia coagida começou a se transformar. Os mais jovens, que cresceram na era digital, sentiram o potencial viral daquele momento. Discretamente, alguns celulares foram posicionados sob a mesa, as câmeras ativadas. Eles não sabiam o que viria a seguir, mas sabiam que precisavam registrar. E então, no exato instante em que Estevão se preparava para mais uma ofensa, Luísa levantou o olhar do papel. Seus olhos encontraram os dele, e o tempo pareceu parar. Com uma voz clara, que soou surpreendentemente profissional naquele ambiente, ela começou a falar. "Este contrato estipula que a empresa arcará com 80% das despesas operacionais durante o primeiro trimestre." A tradução era perfeita, e a primeira frase caiu na sala como uma bomba de silêncio. A sala permaneceu em um silêncio absoluto, denso e pesado. O sorriso zombeteiro de seu Estevão havia se desmanchado, dando lugar a uma máscara de choque e vergonha que ele não conseguia disfarçar. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Um dos executivos se inclinou para o colega ao lado e sussurrou incrédulo: "Ela realmente traduziu tudo isso?" O outro apenas assentiu, boquiaberto. No centro de tudo, Luísa permanecia serena, como se a tarefa que acabara de executar fosse a coisa mais trivial do mundo. Sua calma diante da admiração e do espanto da sala era ainda mais impactante do que sua tradução perfeita. Ela não se vangloriou, não sorriu. Ela apenas provou seu valor e, com isso, deslocou o eixo de poder daquele universo. O ego de Estevão, no entanto, lutava desesperadamente para não se afogar. Ele precisava de uma explicação, qualquer uma, que não fosse a verdade humilhante de que havia sido superado pela faxineira. Ele forçou uma gargalhada que soou oca e patética. "Ah, por favor!" Alguém soprou a resposta para ela. "Você decorou o texto, não foi, querida?" Ele disse, a voz já sem o tom de deboche, agora carregada com uma ponta de pânico. Ele apontou um dedo trêmulo em sua direção. "Admita, é impossível que você saiba inglês nesse nível." Sua tentativa de desacreditá-la era transparente, um esforço patético para restaurar a ordem de seu mundo, onde pessoas como Luísa permaneciam em seus devidos lugares. Em um lance de genialidade estratégica, Luísa decidiu não entrar em seu jogo. Discutir com ele seria validar sua acusação absurda. Em vez disso, ela o ignorou completamente, como se ele tivesse deixado de existir. Virou-se para o diretor financeiro, o homem que havia tentado, ainda que timidamente, intervir. Com um profissionalismo impecável,
Ela perguntou: "O senhor gostaria que eu resumisse também a cláusula 9, a que trata das multas contratuais em caso de rompimento?" O diretor, agora completamente fascinado, apenas balançou a cabeça em um sim mudo. E então, com uma precisão cirúrgica, Luísa dissecou a cláusula complexa, não apenas traduzindo, mas interpretando as nuances legais. Foi um cheque-mate. Não havia mais espaço para dúvidas. O silêncio que se seguiu foi o de um veredito final. Estevão, pálido, segurava o papel com a mão trêmula. A sala, que antes ria de Luísa, agora o encarava com uma mistura de desprezo e pena. Antes que ele pudesse articular qualquer outra desculpa, uma mulher se levantou. Era a diretora de recursos humanos, uma figura respeitada na empresa. Seu olhar para Estevão era frio e profissional. "Senhor Ramos, creio que já foi o suficiente", disse ela, a voz firme ecoando na sala. "Este tipo de tratamento é absolutamente inaceitável e não se repetirá nesta empresa." A semente da virada havia sido plantada. A humilhação de Luísa deixava de ser um espetáculo informal para se tornar um incidente corporativo com consequências reais e inevitáveis. A humilhação se transformou em triunfo, mas a batalha ainda não acabou. Se você já se sentiu subestimado e sonhou com o dia em que seu verdadeiro valor seria revelado, comente sua história e inscreva-se no canal para ver a justiça ser feita. Antes que Luísa pudesse se retirar, seu Estevão, encurralado por sua própria mediocridade, desferiu o golpe mais baixo. Incapaz de atacar o intelecto dela, ele mirou em sua honra. Com um desprezo que chocou até seus próprios aliados, ele cuspiu as palavras. Com certeza aprendeu a falar assim, se deitando com algum gringo rico. O insulto, vil e covarde, caiu na sala como uma bomba de gás tóxico. Os murmúrios se transformaram em exclamações de repulsa. O diretor financeiro bateu a caneta na mesa com força. A ofensa não era mais sobre um contrato ou uma aposta. Era um ataque sujo à dignidade de uma mulher, um ato que cruzava todas as linhas da decência humana. Luísa congelou, o impacto daquelas palavras a atingindo com a força de um soco. O escândalo foi imediato. Vários executivos se puseram de pé em protesto. "Isso foi inaceitável, Estevão!" gritou um deles. A diretora de RH, tentando proteger Luísa, se aproximou. "Luísa, por favor, venha comigo. Vamos sair daqui." Ela tentou conduzi-la para a porta, para longe do agressor. Mas, em um gesto que definiu todo o seu caráter, Luísa se recusou a ir. Com uma firmeza gentil, ela se soltou do braço da diretora. Ela não seria tratada como uma vítima frágil a ser resgatada. Ela não iria desaparecer. Em vez disso, deu um passo à frente para o centro da sala, e um silêncio pesado se instalou. Seus olhos, agora brilhando com uma dignidade quase trágica, varreram a sala. Ela tinha algo a dizer. "Durante anos", ela começou, e sua voz, embora calma, carregava o peso de uma vida inteira de invisibilidade. "Eu fui um fantasma para todos. Limpei o chão que pisam, servi o café que bebem, mas nunca fui vista." Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Estevão. "Mas hoje, o senhor me tornou visível à força. E já que estou aqui, não vou voltar para as sombras sem dizer o que precisa ser dito." Ninguém ousou interrompê-la. "Eu não estudei para limpar escritórios. Eu abandonei o sonho de ser tradutora para cuidar da minha mãe doente, uma mulher que morreu sem saber se um dia eu conseguiria voltar a estudar." A confissão crua e dolorosa pairou no ar, um testemunho silencioso de seu sacrifício. Ela continuou, a voz ganhando força a cada palavra. "Eu vesti este uniforme para sobreviver, para ter um teto sobre a minha cabeça. Mas nunca, nem por um instante, eu deixei de ser quem eu sou por dentro." Por fim, ela fixou seu olhar em seu Estevão, mas suas palavras eram para todos na sala. "E se o senhor pensa que eu valho menos por causa do meu trabalho,
ou que meu conhecimento só pode ter vindo de uma forma desonrosa, então, o problema nunca esteve em mim. Ela deixou a frase ressoar. O problema, Sr. Ramos, sempre esteve e sempre estará no Senhor. A revelação estava completa. Luísa não apenas provou ser mais inteligente, ela provou ser infinitamente maior. O discurso de Luísa ressoou na sala como um trovão silencioso, deixando um rastro de vergonha e admiração. Foi então que a diretora do departamento jurídico, uma mulher que até então se mantivera em silêncio, se levantou. Com uma calma que impunha respeito, ela se dirigiu aos outros executivos. A Luísa tem toda a razão, e como chefe do comitê de ética, exijo que este ato de discriminação e assédio verbal seja formalmente levado ao Conselho Administrativo. Sua voz era firme. Não podemos mais permitir que a cultura desta empresa continue sendo construída sobre o desprezo. A mudança começa hoje. Vários diretores assentiram. E seu Estevão percebeu que seu castelo de poder estava ruindo, tijolo por tijolo. Ele não era mais temido, era apenas um problema a ser resolvido. Enquanto Estevão sentia o chão desaparecer sob seus pés, uma outra mulher, que observava tudo de um canto da sala, se aproximou de Luísa. Era uma importante investidora estrangeira, convidada para uma negociação naquela manhã. Ela tocou o braço de Luísa com delicadeza. Seu inglês é impecável, ela disse em um português com sotaque. E sua força de caráter é ainda mais impressionante. Ela então fez uma oferta que mudaria a vida de Luísa para sempre. Estou expandindo minhas operações no Brasil e busco uma intérprete de confiança para minha equipe. Se tiver interesse, a vaga é sua. Luísa a encarou, atônita, e nos olhos daquela mulher viu uma sinceridade que há muito não encontrava. Pela primeira vez, alguém via seu valor, não seu uniforme. A dignidade de Luísa, no entanto, era maior que seu desespero por uma nova vida. Ela agradeceu à investidora e prometeu que se reuniriam mais tarde. Antes, porém, virou-se para os diretores da empresa, que agora a olhavam com um novo respeito. Agradeço as oportunidades, disse ela, a voz clara e firme. Mas não quero ser contratada por pena. E não quero que se esqueçam do que aconteceu aqui assim que eu sair por aquela porta. Ela os desafiou com o olhar. Se não fosse por esta humilhação pública, eu continuaria invisível para todos vocês. A mudança que me oferecem agora precisa ser uma mudança real para todos os funcionários que, como eu, são tratados como se não existissem. O diretor financeiro, visivelmente impactado, assentiu solenemente. Você está coberta de razão, Luísa. As portas desta empresa estão abertas para você, se quiser ficar. Em outra área, com treinamento, com um plano de carreira digno. A escolha é sua. Nesse momento, Estevão, percebendo-se completamente isolado, tentou uma desculpa patética e desajeitada. Luísa, não foi minha intenção. Foi apenas uma brincadeira. Um erro. Suas palavras soaram vazias, ocas, o último suspiro de um poder que já não existia. Deu atenção. Ninguém na sala, o homem que antes dominava o ambiente com sua voz, agora era apenas um ruído de fundo, patético e irrelevante. Sua transformação em um fantasma social estava completa. Então, Luísa realizou o ato final de sua libertação. Ela caminhou até o canto da sala, onde havia deixado seus materiais de limpeza. Pegou seu avental, o símbolo de seu trabalho e de sua invisibilidade. Mas ela não o jogou no chão com raiva, nem o rasgou. Com um respeito profundo por sua própria jornada, ela o dobrou cuidadosamente. Caminhou de volta à imensa mesa de reuniões e depositou o avental dobrado sobre a madeira polida. Não tenho vergonha do trabalho que fiz aqui por todos esses anos, ela disse, a voz serena. Mas eu me recuso a continuar em um lugar onde preciso ser humilhada para que meu valor seja notado. Foi sua demissão silenciosa, não do emprego, mas do papel de vítima que tentaram lhe impor.
com o avental dobrado sobre a mesa como um testamento silencioso de sua jornada. Luísa se virou e caminhou em direção à porta. E então, algo extraordinário aconteceu. À medida que ela avançava, os executivos, os homens e mulheres de poder que antes a ignoravam, instintivamente se afastaram, abrindo um corredor para sua passagem. Foi um gesto espontâneo, uma onda de respeito que se formou em seu rastro. Ninguém disse uma palavra, mas o movimento de seus corpos era a mais alta das reverências. Na porta, a investidora estrangeira a esperava com um sorriso e a mão estendida, não em um gesto de caridade, mas de parceria. Luísa saiu daquela sala, deixando para trás um mundo que ela mesma havia transformado para sempre. A porta se fechou e na sala de reuniões, seu Estevão Ramos estava finalmente só. O silêncio agora era preenchido por seu próprio fracasso. Os outros executivos começaram a conversar entre si em voz baixa, reorganizando a pauta, ignorando-o deliberadamente. Ele olhou para o documento em sua mão, a folha de papel que havia usado como arma e que agora era apenas um lembrete de sua derrota. Ele ainda não compreendia a dimensão do que havia perdido. Em sua mente, fora uma disputa de poder. Na realidade, ele havia perdido algo muito mais valioso, a própria dignidade. O vídeo de sua fúria e de sua humilhação já viajava de celular em celular, uma mancha digital que sua fortuna jamais conseguiria apagar. Semanas depois, a vida de Luísa era outra. Ela agora trabalhava ao lado da investidora, não apenas como intérprete, mas como uma consultora valiosa. Sua inteligência e sua calma sendo reconhecidas como os ativos poderosos que sempre foram. A empresa de Estevão, por sua vez, passou por uma reestruturação ética sem precedentes. A história de Luísa, a tradutora, tornou-se uma lenda corporativa, um caso de estudo obrigatório nos treinamentos sobre respeito e cultura organizacional. Seu ato solitário de coragem forçou uma empresa inteira a se olhar no espelho. Ela não apenas conquistou um novo emprego, ela encontrou a si mesma e inspirou uma mudança que beneficiaria inúmeras pessoas no futuro. A história de Luísa nunca foi sobre uma faxineira que sabia falar inglês. Foi sobre uma mulher brilhante que se recusou a ser definida por seu uniforme ou por suas circunstâncias. É um lembrete poderoso de que o valor humano muitas vezes se esconde por trás de máscaras sociais e que a arrogância é uma cegueira que nos impede de ver o potencial extraordinário que reside nos outros. O respeito, por outro lado, é a lente que nos permite enxergar a verdadeira grandeza. No fim das contas, o valor de uma pessoa não é medido pela altura de sua posição, mas pela profundidade de seu caráter. Uma verdade que nenhuma língua precisa traduzir. Esta história te inspirou? Se você acredita no poder da dignidade e que o verdadeiro valor de uma pessoa vai além das aparências, inscreva-se, curta e comente de onde você nos assiste. Queremos saber se você também acredita que heróis podem surgir dos lugares mais inesperados.